Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aulinha de hoje bem rápida, multiplicação de matrizes. Uma matériazinha que pega bastante gente aí. Vamos lá? Então vamos começar com a nossa definição. Se eu tenho duas matrizes em que A é da ordem M por N e B da ordem P por Q, só vai existir a multiplicação entre elas se, preste atenção, quero multiplicar A por B, só vai acontecer essa multiplicação se o número de linhas, ou melhor, se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Caso isso aconteça, nós temos a nossa matriz resultante, que é a matriz C. E perceba você que a ordem da matriz C será da seguinte maneira: nós vamos pegar a quantidade de linhas da primeira e vamos pegar a quantidade de colunas da segunda matriz, beleza? Facinho, né? Vamos ver uns exemplozinhos aqui, ó. Se eu tenho a matriz A 2 por 3 e a matriz B 3 por 4, nós vamos ter essa multiplicação porque os internos, a linha, ou melhor, a coluna de A e a linha de B são na mesma quantidade. Isso significa que a matriz C resultante terá duas linhas e quatro colunas, ok? Um outro exemplo, matriz A e matriz B, ambas 2 por 3. Perceba que os números internos são diferentes, então não existe essa multiplicação, ok? Mais um outro exemplo, se eu tenho duas matrizes de mesma ordem, o resultado será uma matriz também na mesma ordem que as outras duas da multiplicação. Isso caso M seja igual a N, beleza? Ou seja, quando eu tenho matrizes quadradas de mesma ordem sendo multiplicadas, eu vou obter uma matriz quadrada na mesma ordem que eu utilizei na multiplicação, certo? E por fim, eu tenho aqui um outro exemplo. 1 por 4 e 4 por 1. Perceba que eu vou ter essa matriz resultante C na ordem 1 por 1, beleza? E aí, gente, olha o que eu quero de você aqui. Vamos supor que eu pegue exatamente esse mesmo exemplo, tá? E aí eu faça o inverso. Eu vou multiplicar a matriz B, que é 4 por 1, pela matriz A, que é 1 por 4. Perceba que existe essa multiplicação, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Só que o resultado será uma matriz de ordem 4 por 4, ou seja, nós podemos concluir que a multiplicação entre A e B é diferente da multiplicação de B por A, ou seja, a comutativa nem sempre é válida, ok? Só que tem um detalhe, caso, preste atenção, caso seja válida a multiplicação A vezes B sendo igual a B vezes A gente vai falar que as matrizes A e B comutam entre si, beleza? Isso aqui é um detalhezinho importante. Se no enunciado falar que duas matrizes comutam entre si, significa que a multiplicação entre elas não importa a ordem, sempre será o mesmo resultado, certinho? Ótimo, vamos no que interessa. Vamos fazer a nossa multiplicação entre duas matrizes aqui. Vou fazer com um exemplo com vocês, tá? Então eu tenho aqui as matrizes A e a matriz B. São duas matrizes aí de ordem 2 por 2. E aí eu falei para você lá no slide anterior que se eu multiplico duas matrizes quadradas de mesma ordem, o resultado é uma matriz quadrada na mesma ordem que elas, ok? Então aqui eu vou ter uma matriz C 2 por 2. E aí, gente, eu preciso que você preste atenção na forma que vai ser resolvida. Eu não falei para vocês que quando eu chego na matriz 2 por 2 de ordem C, ou melhor, matriz C de ordem 2 por 2, esse número de linhas de C é pegado no número de linhas de A. E esse número de colunas de C é pegado no número de colunas de B.
Portanto, dá uma olhada como que vai ser feita a nossa multiplicação. Vou colocar elas uma do lado da outra, tá? Na ordem desejada. E vamos começar. Se eu pego linhas de A, eu vou multiplicar a primeira linha de A. Se eu pego linhas de B, com a primeira coluna de B. E aí, quando eu faço a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, eu estarei encontrando o elemento C11. Primeira linha, primeira coluna, primeira coluna. E aí, o nosso resultado será encontrado da seguinte maneira. Eu vou multiplicar o 2 pelo 1 e o menos 1 pelo 4 e vou somar cada um desses produtos, beleza? Se você não entendeu, você tem mais 3 oportunidades comigo. Vamos lá. Eu vou pegar ainda a primeira linha, só que agora eu vou para a segunda coluna. Isso significa que o resultado final será o meu elemento C12. Como que eu faço para encontrar? Multiplico o 2 pelo 5, o menos 1 pelo menos 2 e somo esses resultados. Tranquilo? Vamos seguir. Vou agora, não tem mais coluna para eu pegar com essa primeira linha. Então eu passo para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Então eu estou encontrando o elemento C21. E como que eu faço a multiplicação? 3 por 1, 0 por 4. E somo esses resultados, beleza? Falta só um elemento para a gente encontrar. Eu pego a segunda linha e a segunda coluna, ou seja, eu estarei encontrando o elemento 2, 2 da matriz C, beleza? 3 vezes 5, 0 vezes menos 2 e somo esses resultados. Vamos fazer isso? Aqui vai ficar 2 menos 4, menos 2. 10 mais 2, 12. Esse 0 cancela, sobra só o 3 vezes 1. Esse 0 cancela, sobra 3 vezes 5, que é 15. Eu identifiquei cada um dos elementos da minha matriz C. Portanto, se eu sei quanto cada um vale, eu posso montar a minha matriz resultante, que vai ser de ordem 2 por 2, com esses elementos nas suas respectivas posições. Beleza? Show de bola, né? Para a gente terminar a aula de hoje, vamos com algumas propriedadezinhas. Primeiro, a associativa é válida. Então eu posso fazer primeiro A vezes B e depois multiplicar pela matriz C, ou eu posso fazer primeiro B vezes C e depois multiplicar o A por esse resultado. Fácil. Outra, distributiva. E aqui eu quero a sua atenção. Eu vou ter dois casos. Eu tenho a chamada distributiva à esquerda, quando o meu elemento fica à esquerda daqueles outros dois que estão dentro do parênteses, e eu vou ter a distributiva à direita. Perceba que nesse primeiro caso eu tenho A vezes B e A vezes C. Beleza? Somo cada um desses resultados. Já no segundo caso, eu não tenho A vezes B. Eu tenho B vezes A e C vezes A, somando também cada um desses resultados. Como eu havia falado no slide anterior à minha multiplicação, A vezes B é diferente de B vezes A. Portanto, essas distributivas também são diferentes, ok? Outras duas propriedadezinhas. Elemento neutro, aquele elemento que não altera o meu resultado, é a minha matriz identidade, que é uma matriz quadrada, onde a diagonal principal é toda de elementos iguais a 1 e o restante vale tudo 0. Ela é o nosso elemento neutro. Então, se eu multiplicar uma matriz A qualquer pela matriz identidade, lógico, respeitando o número de colunas da primeira sendo igual ao número de linhas da identidade. Esse resultado final vai ser a própria matriz A, beleza? E por fim, matriz transposta, ou melhor, a transposta da multiplicação. Veja bem, se eu quero a transposta de A vezes B, eu posso fazer B transposta vezes A transposta, que o resultado será exatamente o mesmo. Tranquilo? Sossegado, né? Aulinha mais curta para você entender como que é feita a multiplicação de matrizes.
Agradeço a sua presença, a sua paciência. A gente volta a se ver. Muito obrigado e até a próxima.